Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo e estarei com você na próxima hora, trazendo muita informação e muito conteúdo com credibilidade. Acompanhe um pouquinho do que preparamos para essa noite. Diabetes é um conjunto de problemas em que a pessoa vai ficar com a glicose muito alta no sangue. Então, ela vai ter um defeito ou na ação da insulina, que é um hormônio que é chave para abrir as células para que a glicose entre, ou ela tem um problema na ação dessa insulina, que a gente chama de resistência insulínica. E aí ela vai ficar com essa glicose alta no sangue, que se chama hiperglicemia. Existem alguns tipos de diabetes, né? Então, assim, para deixar um pouco claro, os principais são de diabetes tipo 1 e o tipo 2. 90%, mais de 90% dos casos é o tipo 2. Gostou? Então não saia daí. O Ela e Você dessa noite só está começando. Você sabe o que é diabetes e quais os tipos? Para te explicar tudo sobre esse tema, nós recebemos a doutora Cristiane Serafim, que vai desmistificar tudo sobre diabetes e emagrecimento, doutora. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada por estar aqui essa noite conosco, ter aceito o convite, né? E ter arrumado um tempinho na sua agenda para transmitir informação para mim, para o Campelo e para os nossos telespectadores, né? Obrigada pelo convite, espero que a gente esclareça. Eu tô aqui cheio de perguntas, morrendo de curiosidade, porque tem todo um processo, né? Que a gente sabe da diabetes, que é um problema de saúde pública, e tem pessoas que vivem muito bem com a diabetes, tem pessoas que não sabem, né, que tem diabetes. Então, a gente quer saber todas essas questões. E começar do começo, né? Posso chamar de ser de Cris? Pode, com certeza. Fica à vontade. O que é a diabetes, Cris? Gente, diabetes é um conjunto de problemas em que a pessoa vai ficar com a glicose muito alta no sangue. Então, ela vai ter um defeito ou na ação da insulina, que é um hormônio que é chave para abrir as células para que a glicose entre, ou ela tem um problema na ação dessa insulina, que a gente chama de resistência insulínica. E aí ela vai ficar com essa glicose alta no sangue, que se chama hiperglicemia. Tá. E glicose, açúcar. Açúcar, isso. É o açúcar alto no sangue. E esse açúcar vai dando os probleminhas. E não é esse açúcar que a gente vê lá, açúcar cristal, açúcar refinado, não. É o açúcar que está contido em vários alimentos, né? Para deixar muito bem claro isso, né? Exatamente, é. O açúcar cristal, mascavo, todos esses já são ali, né? A glicose pura. Vai ser absorvida ali no intestino, já vai para o sangue rapidinho, já é o açúcar no sangue. Mas a gente tem o açúcar na forma de amido, né? E aí que é arroz, o açúcar que a gente não vê, né? É o açúcar que a gente não vê. Então, macarrão, frutas, né? A frutose. Achocolatados e pães, biscoitos, sucos, refrigerantes. Tudo isso tem o açúcar, né? E ele vai ter que ser absorvido. E assim, o carboidrato, né? Que tem esse nome, carboidrato. Ele, quando ele é digerido ali no intestino, ele vai para a corrente sanguínea na forma de glicose, de açúcar. Porque as células precisam dessa glicose como forma de energia, né? Então a gente precisa dessa energia. O problema é o excesso, né? E aí algumas pessoas têm esses problemas, né, que dificultam a ação da insulina e a glicose fica alta no sangue, dando as complicações. Doutora, a senhora falou sobre o carboidrato. Então, se a pessoa fizer uma dieta pobre em carboidrato, ela consegue controlar esse nível de açúcar? Isso. Então, o ideal é que todos nós, né, tenhamos uma dieta balanceada, sem excessos, e que a gente escolha os melhores carboidratos, né? Então, aqueles menos industrializados, né? Que sejam mais de legumes, frutas, arroz sim, mas pouca quantidade. E depende de quem é a pessoa, né? A gente está falando, a gente pode consumir um pouco mais ou menos. E sim, controlando os carboidratos, a gente consegue ter uma boa melhora na glicose. A senhora comentou de arroz, eu só vou tirar uma dúvida pessoal. Existe realmente a diferença ou vamos colocar de uma forma melhor? É benéfico usar o arroz integral ao invés do que a gente já está acostumado, aquele branquinho que a gente compra no mercado normalmente? Tá. Então, assim, não tem diferença no teor de carboidrato. Entendi. É a mesma coisa. Tanto
carboidrato, então os dois vão ser absorvidos, vão se transformar em açúcar no sangue. É só a velocidade com que isso acontece. Porque o integral tem mais fibras, né? Então o intestino tem que trabalhar mais para digerir, então demora mais para o açúcar subir no sangue. Mas se você come o arroz branco numa quantidade pouca, moderada, com outras fibras na sua refeição, então folhas, né? Sementes, isso aí é como se fosse um arroz integral. Você está misturando e aquele bolo vai ser mais lentamente absorvido. Então, se a gente está pensando numa ideia assim, é melhor para a saúde, nem tanto. Depende da quantidade e o acompanhamento, né, nessa refeição. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E nessa questão, a gente já descobriu de onde que vem esse bendito desse açúcar que se transforma em glicose, que em excesso pode dar a diabetes. Isso. E ela tem umas especificações, não tem, doutora? Tem. Existem alguns tipos de diabetes, né? Então, assim, para deixar um pouco claro, os principais são de diabetes tipo 1 e o tipo 2. 90%, mais de 90% dos casos é o tipo 2, onde a pessoa produz insulina, ela tem o pâncreas funcionando, mas essa insulina não age corretamente nos tecidos, né? Então essa chave tem uma dificuldade para agir e geralmente é por excesso de gordura nos tecidos. Então aquele sobrepeso, sedentarismo, então algumas alterações ali moleculares vão acontecendo e essa insulina tem dificuldade para agir. A gente chama de resistência insulínica. Essa é tipo 2. É a tipo 2. Então, existe insulina e alguns têm mais ou menos produção de insulina, mas principalmente essa resistência. Já o tipo 1, que é cerca de 5% de todos os casos, o paciente não produz insulina, tá? A gente chama de autoimune. Essa pessoa produz anticorpos contra as células lá do pâncreas que produzem insulina. Aí nesse caso tem que fazer o uso externo da insulina. Então, desde o diagnóstico, essa pessoa vai precisar da insulina, né, para deixar a glicose normal. Eu já vi algumas pessoas que elas estavam usando uns dispositivos assim, que elas andavam para injetar, acho que já media, fazia tudo, eu não tenho certo. Mais ou menos isso, é a bomba de insulina, né? Então, o paciente fica como se fosse um bipzinho e aí tem o frasquinho da insulina, fica ali. E aí a agulhinha fica inserida no subcutâneo e aí tem um caninho que vai ali e a cada 3 dias ele troca esse caninho. E sim, fica sendo lançada a insulina ali para ele, mas geralmente tem um outro dispositivo que fica medindo a glicemia e conversa com essa bomba, né? Então, é bem inteligente, bem interessante esse mecanismo. Ela já é parte do seu corpo, então. A pessoa troca, né, tudo, mas é muito prático quando a pessoa sabe fazer, né, a alimentação correta, saber manusear. É bem interessante. Perfeito, doutora. Doutora, e existe também, lógico, são vários tipos de diabetes, mas existe a diabetes gestacional. Existe, isso mesmo. Então, os principais são o tipo 1 e o tipo 2, mas existe o diabetes que a mulher desenvolve durante a gestação, né? Claro que não são todas as mulheres que têm esse risco. As que desenvolvem têm uma predisposição genética, então tem uma história familiar de diabetes tipo 2, geralmente. Só que o que acontece? Ao longo, né, ali, lá na 20ª semana, mais ou menos, da gravidez, aumentam alguns hormônios que aumentam mais ainda essa resistência insulínica que eu falei. Então, os hormônios placentários dificultam a ação da insulina. Então, aquela mulher que já tem uma tendência começa a ter elevação do açúcar no sangue. Então, os exames são necessários no pré-natal, um estilo de vida saudável, geralmente dieta, né, atividade física vai ser de muita valia no tratamento e às vezes é necessário insulina e outras coisas. Ela é temporária? Geralmente sim. Saiu o bebê, saiu placenta, as glicemias voltam ao normal, só que essa mulher tem que ficar de olho porque ela tem um risco muito grande de se tornar diabética do tipo 2 mais pra frente. Entendi. Nossa, Campelo. É um alerta, né? É um alerta. E até saber muitas vezes, que a senhora falando para a gestacional, que muitas vezes eu me deparo com pessoas, mulheres que estão gestantes e se posicionam como se tivessem, vou usar a expressão doente, né? Não pode isso, não pode aquilo outro. Lógico que tem umas que têm risco da gestação, óbvio, mas se não tiver risco, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Então, assim, é até super bem-vindo, né? Se ela já estiver liberada pelo obstetra, não tiver nenhum problema, né? Como você disse, atividades físicas, se manter ativa é muito benéfico.
E um controle alimentar. no controle. Com certeza. A diabetes, ela é uma doença silenciosa, porém existem os sinais de alertas, que eu perdi a palavra agora, mas são sintomas. Isso. Né? São os sintomas. Doutora, quais são os sintomas nos quais a gente precisa ficar alerta? Tá. Então, como você disse, né, ela geralmente é silenciosa. Mas existem aqueles sintomas clássicos. Que já é quando também você já está numa fase... Existe aquela fase do pré-diabetes, que seria o ideal, que se descobrisse ali, né? E já a fase instalada, que dá até para reverter, né, em muitos casos, né? Dá para ter uma remissão, que a gente chama. Mas nessa fase que já aparecem esses sintomas, né, mais floridos, que são clássicos do diabetes, aí as glicemias já estão 300, 400, que é assim, boca muito seca, muita sede, né? Então a pessoa toma água e sempre está com sede. Então com isso ela também urina muito, porque ela vai perdendo açúcar pelo xixi, né? E a água vai indo junto. E ela vai emagrecendo mesmo com muita fome, comendo muito. Então a gente chama de polifagia, quando come, emagrecimento e muita sede, muita urina. Cansaço, alguma coisa assim também? Cansaço extremo, sonolência, tá? Esses são sintomas de alerta clássicos, né? O ideal é que não se chegue aí. Mas tem que fazer um exame, porque, por exemplo, nas condições climáticas que a gente está passando por aqui agora, é perfeitamente impossível a pessoa ficar com boca seca. Falar sobre isso. A pessoa ficar sonolenta, com calor, então tem que ficar alerta. Qual que é, na medição lá que faz, é na glicemia que faz? É na glicemia. Qual que é a medição ideal? Abaixo de 100. Abaixo de 100 sempre, né? Abaixo de 100 sempre. Isso em jejum, né? Sem comer nada. Então, isso é o normal. Acima disso, já tem que acender o alerta ali e buscar fazer um exame de sangue para fazer o diagnóstico correto. Perfeito. Doutora, podemos continuar falando sobre exames e os números para o diagnóstico do diabetes? Sim. Mas vamos dar uma seguradinha, que agora é só o momento da água, mas o Ela e Você dessa noite já volta. Voltamos com esse bate-papo super interessante com a doutora Cristiane Serafim sobre diabetes, emagrecimento e muito mais, né, doutora? Sim. Paramos no bloco anterior falando sobre diagnóstico do diabetes. Doutora, existem vários tipos de exames. Sim. Existe aquele exame simples que você faz em casa, normalmente aquele aparelhinho quem tem são pessoas com diabetes, né? Mas existe desde desses aparelhinhos que você faz em casa até os de sangue, e não sei se tem algum mais específico, mas eu tive conhecimento que já existe um exame que você faz, Campelo, para você saber se você tem predisposição a futuramente ter diabetes. Isso existe mesmo, doutora? Existe alguns sinais, alguns exames que podem ali nos dar pistas, né? Bom, esse da pontinha de dedo, né, que a gente chama de glicemia capilar, a gente não faz o diagnóstico através dele. Sim. Esse aqui pode ser um alerta, né? Ah, você tem alguém em casa e aí você furou, será que tá certo? Ou passou na farmácia, ou em algum evento ali alguém furou e te falou que estava meio alto. É um alerta. O diagnóstico mesmo a gente faz pelo exame de sangue, né? Então, a gente faz com a glicose em jejum, então glicemia em jejum, hemoglobina glicada. Esse hemoglobina glicada, que deve ter sido esse exame que você falou, ele nos dá uma porcentagem de como que tem ficado a tua glicose nos últimos 3 meses. Então, ele é o dedo duro pro médico, né? Então, não adianta fazer o jejum certinho para colher o sangue e achar que é aquele exame ali que vai falar pro médico como que tá. Esse hemoglobina glicada fala dos 3 meses para trás, tá? Então, é uma porcentagem que acima de 6,5% a gente já fala que tem diabetes, tá? Dessa glicada. De 5,7 a 6,4 é o pré-diabetes. Então, é aquele momento para agir. E a glicemia de jejum acima de 126, opa, alerta, vamos repetir, porque se tiver acima de 126 é diabetes. E aí, quando tá ali na linha entre 100 e 125, a gente pede um exame que o paciente toma um líquido doce e colhe o sangue depois. Se tiver acima de 200, é diabetes, 2 horas depois. Esse exame.
Tomo líquido doce e eu fiquei 6 horas. Eu colhi o sangue de hora em hora para saber se eu estava tendo pico de insulina ou fazendo hipoglicemia depois. Isso, aí é um outro teste, mas para fazer o teste se tem diabetes ou não, colhe em jejum, toma o líquido e espera 2 horas e faz. Eu tenho zumbido na cabeça e esse era para detectar se esse zumbido ele era proveniente do açúcar. Entendi. Ou de eu estar fazendo pico de hipoglicemia ou hipo. Hiperglicemia ou hipoglicemia. Exatamente. É, por isso que fica ali dosando. Durante foi tempo. Difícil, viu? Esse exame. Difícil. Mas, doutora, nesse exame da diabetes, a pessoa quando, contraía o diabetes tipo 1, da mesma forma da gestacional, ela também tem um período que ela pode ser remissiva? O tipo 1 não, né? O tipo 1... Desculpa, o tipo 2. Ah, o tipo 2. Isso. Assim, geralmente, quando você já tem uns 15 anos de diabetes instalado, fica mais difícil entrar em remissão, que a gente fala, né? A gente nunca fala de cura do diabetes, porque você vai ter sempre alguns genezinhos ali que estão defeituosos e que podem tornar a glicose alta novamente. Mas ela fica em remissão se a pessoa emagrece bastante, se ela estava com sobrepeso, obesidade, se ela se mantém ativa, se ela muda a alimentação, ela pode voltar para taxas quase normais e a gente chama de remissão. Geralmente é quando tem mais, assim, até 10 anos de diagnóstico, né, que tem maior chance de entrar em remissão. Então, até o período de 10 anos a pessoa pode... Pode. Nossa, e olha que Sim. Então, há sempre um tempo para você melhorar e até remitir. São 10 anos para a pessoa se conscientizar e se adequar, né? Exatamente. E fora que as doenças que são provenientes da diabetes, né, que pode causar cegueira, amputação, esse tipo de coisa, tem pessoas que chegam nisso, né, doutora? Chegam. E, infelizmente, algumas pessoas não mudam nem nessa fase, né? É mesmo impressionante. Amputando... Mesmo amputando, a gente vê ali, né? Comendo errado, tomando refrigerante, não aplicando o medicamento, não tomando. Assim, né? A mente humana é complicada, tem muitos fatores ali por trás, mas é um tempo grande, né? Sim. Que a pessoa tem para se educar, buscar ajuda, aprender sobre o que ela tem, o que ela pode fazer para melhorar. Nós temos vários medicamentos aí que ajudam demais, né? E muitos não buscam, né? Por outro lado, tem muitos que sim. Doutora, como o Campelo mesmo tinha falado, que ele fez o exame lá para ver se era proveniente da hipoglicemia, do zumbido, né, Campelo? Eu me lembrei de um detalhe. Quem tem ovário policístico, nem todos, mas alguns desenvolvem diabetes? Sim. Então, a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, ela tem um risco maior, sim, de ter diabetes. Porque um dos mecanismos da fisiopatologia que a gente fala, né, do que causa essa síndrome, é a resistência à ação da insulina. Então, essa mulher tem alterações genéticas e tem uma dificuldade para a insulina agir, né? Então, a maioria dessas mulheres tem sobrepeso, elas têm ali uma cinturinha mais avantajada, né? Então, o tratamento é emagrecer, é sair do sedentarismo, porque esse risco existe sim dela desenvolver diabetes. Campelo, eu percebi que a doutora, o tempo todo que a gente vem falando de diabetes, ela vem falando de educação alimentar, exercícios físicos, entendeu? Então, a conclusão que eu cheguei é tudo questão de você se reeducar, você ter uma boa alimentação e como a gente já tinha falado lá atrás, até com o Fernando, exercício físico é bom até para depressão, né? Então, assim, é tudo assim, o corpo, ele conversa entre si. Então, se você está naquele estágio de sedentarismo, tudo vai desregulando. Exatamente. Então, se a gente vai falar de tudo que acomete o ser humano, de doenças, a base para o tratamento é ter uma alimentação saudável e ser ativo fisicamente. Exatamente. Né? E é tudo. Prevenção de Alzheimer, de câncer, de diabetes, de hipertensão, de esteatose hepática, né, que é gordura no fígado, tudo. Tudo, exatamente tudo, precisa ter essa base bem feita, né? Perfeito. A senhora falou agora há pouco sobre a cinturinha. Essa famosa barriguinha, que muitas vezes para o homem fala barriguinha do chope.
ela também pode causar problemas com a diabetes? A gente está olhando de fora, né, e já está imaginando como que está ali dentro, né? Então, Eu imagino a doutora na rua analisando as pessoas, Nossa, né? Eu já olho pro pescoço, já tô examinando. Então, essa cinturinha, que a gente fala de circunferência abdominal, existem alguns números ali que falam pra gente, opa, tem um pouquinho mais de gordura ali nos órgãos do que devia. Né? Então, essa gordura que não é utilizada, porque a gente alimenta, só que a gente não usa toda a energia que a gente se alimenta. Tem gente que consome 3.000 calorias. Se ela não gasta, ela vai armazenar em forma de gordura. Então, o açúcar, o amido, o carboidrato em excesso não vai ser utilizado e também não vai ser dissipado, ele vai ser armazenado. Sem romantizar a gordura, eu posso falar que ela é prejudicial, posso falar que ela é uma doença ou não? Pode. Então, assim, existem pessoas que têm um pouco mais de gordura depositada, às vezes, no quadril. Então, é um biotipo que é menos perigoso, né? Aquela mulher que não tem tanta gordura abdominal, que é mais no quadril. O problema é no abdômen. É o abdômen. Então, essa gordura abdominal, ela é perigosíssima. Porque essa gordura está ali no fígado, né? No pâncreas. Mas a gente sabe que se está ali, está também no coração. O coração tem uma capa de gordura. E essa gordura abdominal, ela vai se soltando na corrente sanguínea. Ela é muito fácil quebrada. E ali no sangue, ela vai o quê? Entupindo as artérias. E aí que vai dando os problemas, né? Aí vai dando AVC, que o pessoal AVC, fala. infarto, vai perdendo a função renal, risco de amputação de pé, né? Doutora, um pouquinho antes, a senhora, que eu comentei que a senhora devia andar na rua analisando as pessoas, a senhora mencionou pescoço. Por que do pescoço? Bom, no pescoço a gente analisa algumas coisas, né? Então, de frente a gente já olha a tireoide, né? Então, às vezes você vê um aumento que a gente chama de bócio, né? Que a gente pode ver alguns nódulos ou ela toda aumentada. Tem um nome esquisito que chama acantose nigricans, que é esse pescoço mais escurinho que algumas pessoas têm, né? Que fica mais pretinho. É um sinal de resistência insulínica, né? Que eu já falo assim, essa pessoa tem pré-diabetes ou tem diabetes, por conta dessa acantose nigricans, né? É um sinal que a insulina está tendo que ser produzida muita, o pâncreas está tendo que produzir muito para vencer a ação da resistência insulínica. E muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Nem sabe. Acha que é sujeira, algumas pessoas, né? Ah, sujeira. Vou fazer um Mancha, né? clareamento, Mancha. porque... Vou fazer, né? procura dermatologista para fazer clareamento, vários. E se o dermatologista não souber? Geralmente o bom dermatologista sabe, daí já encaminha. Não, fala, isso aí só vai clarear se você fizer isso, tem que procurar um endócrino, nutricionista, né? Perfeito, doutora. Doutora, existem tratamentos para diabetes, muitos deles estão sendo utilizados com uma certa, assim, de forma indiscriminada. De forma indiscriminada, é essa a palavra certa, para o emagrecimento. E já vamos começar até pela cirurgia, né? Cirurgia bariátrica é um tipo de tratamento para diabetes. É sim. Mas existe um tipo específico. Qual é esse? O principal é o tipo bypass, né? Que tem, além de reduzir o estômago, tem um desvio intestinal. Mas a outra, que é a deslive, que só reduz o estômago, também trata o diabetes, porque ele vai emagrecer. E só de emagrecer você melhora a resistência insulínica, tudo aquilo, né? Então, a cirurgia bariátrica é sim um tratamento muito potente, muito bom para o diabetes tipo 2, né? E quando bem utilizado é uma super arma. Podemos falar das famosas canetas? Podemos. Vamos dar aquela seguradinha e vamos sim ter o terceiro bloco com a doutora Cristiane Serafim. Voltamos aqui com esse bate-papo super interessante e agora vamos falar sobre a tão famosa canetinha, né? Que primeiro, aliás, não só a caneta, né, doutora? A metformina também estava sendo muito usada na questão do emagrecimento. Não sei se a senhora tem esse conhecimento, mas eu conheço uma galera que estava usando metformina para emagrecer e a finalidade da metformina é o diabetes, né? Exatamente.
A gente sabe que a luta pelo emagrecimento é grande, as pessoas buscam sempre ajudas e às vezes só querem o medicamento ali para emagrecê-las, né? Então, tudo que sai, a pessoa já quer experimentar, quer essa ajuda, mas nem sempre faz o que tem que ser feito, né? Então, o medicamento vem para ajudar a gente muito, né? Então, cada vez mais as canetinhas estão aí para ajudar a gente, são potentes, quando bem indicadas, nossa, são maravilhosas. Mas lembrando que a gente tem que ter indicação, acompanhamento médico e fazer aquilo que a gente já falou, a base. Atividade física, dormir bem, praticar exercícios, né? A metformina, ela é um medicamento que ela ajuda, ela age bem nessa resistência insulínica. Então ela melhora, ela fala, vai insulina, faz o seu papel. Ela melhora a ação da insulina, né? Então ela reduzindo a resistência insulínica, diminui a produção de insulina, não precisa ficar tão alta. E isso vai causando um certo emagrecimento, mas em pessoas não diabéticas o efeito é quase zero, né? Então as pessoas tentam extrapolar do paciente com diabetes e sobrepeso para pessoas sem diabetes, então naquela busca por qualquer coisa para me ajudar e acaba tendo alguns efeitos colaterais, né? Mas as canetas, elas emagrecem mesmo. Emagrecem, né? Elas foram feitas para atender as pessoas com diabetes tipo 2 e tipo 1 também? Não, tipo Só 2. tipo 2. Só tipo 2. Aí, como emagreceu as pessoas que estavam com a diabetes, aí começaram a testar em pessoas que não tinham diabetes, foi isso? Exato. Então, assim, essas canetas, né? Então, vamos falar, é um medicamento que é o agonista do GLP-1. Esse GLP-1 é um hormônio que a gente produz no intestino. Como que ele age? Quando a gente come, esse GLP-1 vai lá no cérebro e fala, olha, já tem alimento, não pode cessar os hormônios da fome aí, que tá tudo certo. E aí, como você tem esse GLP-1 de fora bem mais potente que o nosso, ele, na hora que aplica, vai lá no cérebro e fala, já tem comida. É um efeito imediato? É quase imediato. Demora porque já cai na corrente sanguínea, né? Vai. E além de lentificar um pouquinho o processo da peristalse, desse processo que o intestino vai levando o alimento para frente. Então a pessoa fica sempre meio cheia. Então, além de reduzir a fome a nível cerebral, deixa saciada por ficar mais cheio mais tempo mesmo. E dá enjoos muitas vezes. Isso. Um dos efeitos colaterais é o enjoo. Tem a pessoa que faz o uso da caneta, ela pode ter a doença, algum tipo de outra doença, desenvolver outra doença? Não, esse é uma dúvida, né? Ai, doutor, eu não tenho diabetes, eu vou usar essa caneta, será que eu posso me tornar diabético? Será que eu posso ter alguma outra doença? Os estudos, assim, são bem robustos, já são bem longos, né? Não tem esse risco, porque como que esse GLP-1 age no diabetes? Ele melhora a ação da insulina, ele estimula a ação da insulina quando necessário e ele age na glicose só dependendo do nível da glicose. Tanto é que quem usa raramente vai ter hipoglicemia, pessoa que não tem diabetes, porque ele só vai agir na glicose se ela tiver alta. Então, ele não tem um efeito pancreático, assim, né, para falar, ai, vai ficar a longo prazo, eu posso ficar diabético, não. Tá? Então, são medicamentos seguros, quando bem indicados. Mas aí tem que ser acompanhado por uma endocrinologista, talvez por uma nutricionista, porque tem um limite para isso, né, doutor? Claro, claro. E tem que seguir a bula, o uso correto, né? Existem as contraindicações, são raras? São, mas tem contraindicações. O médico tem que saber para quem não pode prescrever. Então, às vezes a pessoa não sabe que ela não pode usar, mas o vizinho usou, foi maravilhoso, ela vai lá e compra, né? Aí não sabe usar corretamente, segue uma receita ali. E funciona para todo mundo? Infelizmente não, Olha né? só. Você vê pessoas que emagrecem muito e tem outros que falam, meu Deus, eu usei, quase não emagreci, perdi 2, 3 quilos Só e o fiquei outro... com enjoo. Só fiquei com enjoo e o outro fala, nem enjoo eu senti. Então assim, nos Estados Unidos, na Europa já tem até exame genético para ver quem responde melhor, né? Quem vai responder melhor a esse medicamento, né? Então ver se ele tem receptores para esse medicamento e aí tentando buscar isso para ver quem são os bons respondedores. Então, não é todo mundo que responde da mesma forma. Isso é bastante interessante, porque a pessoa tem que ficar observando. Não é simplesmente comprar o medicamento. E é uma mania, muitas vezes, brasileiro ir lá pegar a receita no Google, né? É buscar um médico para fazer o acompanhamento. Se deu certo para fulano, não quer dizer que vai dar certo para ciclano, né? Exatamente. Doutora, essas canetas, elas têm várias apresentações. Ozempic, Saxenda, mas tem uma novidade que a senhora comentou, né? Então, tem a Wegovy,
que é a irmã do Ozempic, é a mesma semaglutida, que é o princípio ativo, só que a dose é até mais alta e ela já veio para obesidade. Então, na bula da Wegovy já é para obesidade. Porque se você for ler a bula do Ozempic, é para diabetes. Não tem indicação para obesidade. Mas aí depois de estudos, né, se viu que é muito efetivo para obesidade e numa dose até mais alta. Então, o Ozempic só vai até 1 miligrama, a Wegovy tem de 1,7 e 2,4. E tem uma sequência de aplicação. Por exemplo, o Saxenda, se eu não me engano, acho que é diário. Isso, aplica todo dia o Saxenda. 0,6 miligramas E durante vai 7 dias e vai aumentando. Né? E o Ozempic... É semanal. É semanal. É uma dose na semana. E essas pessoas que pegam o Ozempic e aplicam todo dia? Pois é. É o que a medicina que a gente tem vivido hoje em dia, né? As pessoas fazem protocolos, alguns médicos, de emagrecimento, aí fazem alguns cursos, vendem para outros médicos e isso vai disseminando. Mas isso traz um prejuízo futuro. Sim, com certeza. Então, assim, além de ser um custo muito mais alto, né? Eu imaginei financeiro, né? Porque Financeiro. se aplicar semanal, vou aplicar todo dia, vai ficar muito mais caro. Além de que você perde o benefício daquele medicamento que ele foi estudado, desenvolvido para ser aplicado uma vez na semana, né? Você aplica todos os dias, às vezes uma dose altíssima e um custo muito alto. E aí sim a gente não sabe os efeitos a longo prazo, né? Você sabe que se aplicar seguindo a bula, você sabe dos efeitos. Agora você está fazendo uma dose muito maior daquela que foi estudada. Pensando né? no resultado imediato, esquecendo o futuro. Pensando no hoje, que muitas vezes, mesmo nas cirurgias bariátricas, mesmo esse processo de emagrecimento, a pessoa, eu penso que é um processo que a medicina está ofertando para aquele ser inteligente, olha, se adequa. Que esperamos que seja inteligente. Exato, se adequa, arruma tua vida, arruma teus hábitos, começa a se alimentar melhor, fazer atividade física para você manter esses benefícios que eu tô te dando. E aí muitas vezes precisa de um acompanhamento terapêutico com um psicólogo, porque quantas pessoas a gente já vê que fazem emagrecimento e depois volta tudo. A bendita da obesidade, a gente pode dizer que é uma doença, né, Campelo? Então você perguntou, a gente pode dizer que a gordura é uma doença? A obesidade é uma doença. Ela tem CID? Ela tem CID, E66, ela é uma doença, tem vários genes do mal, que eu falo, que boicotam a pessoa. Então, ela tem maior predisposição a querer alimentos mais palatáveis, mais gordurosos. Ela vai comer mais do que uma pessoa que não tem obesidade. Ela tem um gasto energético menor, então ela gasta menos energia. E assim, ela ganha peso muito mais rápido. Então, são genes intestinais ali das células intestinais que absorvem mais a caloria. Ela gasta menos. Então, é um complô contra ela, sim. Então, o medicamento, quando iniciado, ou a cirurgia bariátrica, é um longo período que tem que fazer o uso, porque parando, o peso vai querer voltar. Isso é fato. Então, esse período, seja de 6 meses, 1 ano, 2 anos, é o período que a pessoa tem que acordar que precisa atividade física. Então, essas canetinhas, elas têm um momento que parece que elas param de agir. E aí a gente vê que o exercício começa a ativar novamente. E o exercício, junto com elas, o efeito é muito maior. E assim como essa pessoa está fazendo esse tratamento para emagrecer, seja bariátrica ou a caneta, que é sedentário, o efeito é muito menor do que aquela pessoa que fica mais ativa. E a chance dela manter longe aquele peso que ela eliminou é muito maior fazendo atividade física. Eu vou falar pela minha experiência. Meu processo de emagrecimento foram 6 anos. Né? Eu emagreci 10, em princípio eu emagreci 10 quilos e eu continuava fazendo sempre as mesmas coisas, mantendo a alimentação, mantendo a atividade física, fazendo as mesmas coisas. E parou. Aí eu comecei a engordar. Aí eu busquei novos recursos, eu tive que reestruturar a minha atividade física, reestruturar a minha alimentação. Para voltar a emagrecer. Para voltar a emagrecer. Aí emagreci mais 10 quilos. Aí fiquei muito magro, não gostei. Aí e eu veja, tô com o peso que eu tô hoje. Muito interessante, né? Foram 6 anos, 6 né? anos. Então, as pessoas que geralmente têm obesidade, elas estão uma vida com obesidade, né? 15 anos, 30 anos, e querem emagrecer em 3 meses. Exatamente. Querem um efeito muito rápido, né? Veja, 6 anos de uma estruturação, de um novo estilo de vida, né? Hoje no você é qual outro. você se adaptou 2 vezes, né, Campelo? Tive que remodelar. E hoje, até hoje, não é simplesmente eu fazer as mesmas coisas, que nem a senhora falou. Chega num momento que parece que para. É o efeito platô, né? Efeito platô. Eu tenho que mudar alguma coisa porque eu quero manter.
sabe? Exatamente. Eu quero manter. Tem que estar sempre alerta. Então, esses pacientes que falam assim, doutora, mas até quando eu vou usar esse remédio? A gente não tem uma resposta. Geralmente é até pela vida inteira vai precisar de um medicamento. Mas a gente pode até fazer acordos, né? Ah, vamos usar 6 meses e reavaliar, 1 ano. Às vezes a gente para e dá um peso alerta para o paciente, olha, daqui 3 meses você volta, se o peso chegar em tal, você volta, porque a gente vai ter que voltar com o medicamento. E assim é para a vida inteira, se monitorando. Vamos dar aquela seguradinha e vamos sim ter o terceiro bloco com a doutora Cristiane Serafim. Voltamos com esse bate-papo super interessante com a doutora Cristiane Serafim. O paciente que normalmente ele faz a cirurgia bariátrica, normalmente ele tem uma predisposição a... Na verdade, ele, não sei se ele troca a comida por álcool, ou por alguma outra... Compensação. Exatamente, Campelo. Perfeito. Ele troca a comida por uma outra compensação, muitas vezes álcool. Mas por que a maioria das vezes é o álcool? Porque, assim, por que eu coloco álcool? Porque eu conheço 3 ou 4 pessoas que fizeram bariátrica e todos viraram praticamente alcoólatras. É um risco, né, que pode acontecer com a bariátrica, sim, por essa troca, né, de compensação cerebral até, por que não? Geralmente são pessoas que já consumiam álcool, né, se você for ver no histórico, só que agora a comida já não é prazerosa, ela não fica mais tão saborosa, a carne perde o sabor, não consegue comer tantos volumes para acalmar o coração, o estresse, tudo, e a bebida vai facilmente, né? E aí o efeito do álcool é até maior nesses pacientes, porque ele metaboliza mais rápido o álcool ali, e muitos, infelizmente, acabam tendo esse alcoolismo. Então é importante muito... Ainda desperta diabetes também, né? Oi? Ainda desperta diabetes também. Pode sim, se eles reganharem peso, né? Porque a bariátrica tem uma certa preservação. Não, o excesso de álcool. O excesso de álcool se aumentar o peso, né? Tá. Porque a bariátrica tem essa preservação ali da função insulínica. Eles acabam até tendo um risco maior de ter hipoglicemia, dependendo da alimentação. Mas o álcool é um fator de risco para reganho de peso. Então, na bariátrica, aqueles pacientes você vê que aumenta o peso, ou é álcool em excesso, ou é o açúcar, né? Mas tem essa compensação sim, infelizmente. Então, o acompanhamento psicológico desses pacientes. É fundamental, né? Então, fazer um pré-operatório bem certinho, com as sessões, e manter a psicóloga depois é fundamental. Isso é importante, manter depois, porque a pessoa chega lá e fala assim, tô bem. Não é, porque antes usava o alimento, usava a comida para fazer essa compensação, como uma recompensa, né? E agora não tem mais a comida, vai colocar alguma coisa. O cérebro vai pedir alguma coisa. Infelizmente. Voltando só mais um pouquinho lá no diabetes, doutora. O paciente com diabetes, ele tem, assim, ele não morre de diabetes, mas ele morre muito de infarto ou de outras doenças, por exemplo, que a diabetes vem a acometê-lo, como nefropatia. Isso. Exatamente, tudo por causa daquela gordura abdominal que a senhora comentou antes, que o coração está cheio de gordura, é isso? É também isso. Então, assim, tanto o diabetes tipo 1 como tipo 2, o risco de mortalidade é por essas doenças cardíacas, infarto, derrame, doença renal crônica. No DM1, no diabetes tipo 1, porque essa hiperglicemia, se não bem tratada, vai lesionando os vasos e vai fazendo aquela questão de que a gente chama de obstrução dos vasos, né? Então tem todo um estresse oxidativo, acúmulo de células ali e obstrui. E aí ele vai perdendo a função renal, tem que ir para hemodiálise ou tem um infarto. E o diabetes tipo 2 tem então essa gordura que junto com o açúcar, pronto, é uma soma, né? Então colesterol descontrolado, açúcar alto, vai entupindo as artérias e aí vem as complicações. Doutora, problema renal, infarto, tudo bem, mas até AVC. Sim,
O nosso corpo é todo de vasinho, né? A gente tem vasinho em todos os órgãos. Então, no fundo do olho, por que dá cegueira? Verdade. Tem Porque lá na retina tem os vasinhos. E aí vai tendo lesão, obstrui, rompe, descola a retina, dá cegueira. Mas tudo isso, vamos deixar claro, né? Quem não cuida, né, doutora? Quem não cuida, infelizmente. E quando chega a amputação? Normalmente ocorre por quê? Não porque, minha diabetes está descompensada. Geralmente acontece num pé que já tem uma neuropatia diabética. O que é isso? Então, aqueles vasinhos novamente, já tem obstrução, o sangue não chega corretamente lá na periferia, não leva os nutrientes, e aí ele também vai tendo probleminha nos nervos. Então, ele não sente direito. Aí ele faz uma bolha, nem sentiu, porque ele estava com um sapato, né? Ou pisa num prego, pisa numa pedrinha, faz uma lesãozinha ali. Ele vai ver, às vezes, muito tempo depois, já está infeccionado, isso não cicatriza corretamente, novamente, não chega o suprimento lá, né, do sangue, e aí vai virando uma cascata, uma infecção, chega no osso, e vai dando, aí pode dar necrose, aí tem que tirar ou o dedo, ou o pedaço do pé. Morre, né? Falar porque bem morre. E se não tira, vai acendendo, né? E a ferida também, ela demora mais para... Demora mais para cicatrizar. Então tem que ser aqueles curativos diários, os debridamentos que a gente fala, né? Que tem que tirar aquela área. É muito complicado. Tem aquele instrumento que tem no hospital aqui... Hiperbárica. Hiperbárica Isso, também. é na câmera hiperbárica para acelerar, né, esse processo de cicatrização. E mesmo super assim, complicado. são várias sessões. É bem dramático. Não é uma coisa simples, não é uma coisa assim. Não é. Então a prevenção é muito melhor. Exatamente, melhor. vamos Se prevenir, cuide. vamos comer saudável, vamos praticar atividade física. Isso. E qualquer coisa, vamos procurar a doutora Cris aqui, nefrologista. E olha, se tem 10 anos para isso, tem muito até, né? tempo, né? Para você Muito tempo. Mas só que pode ser que aqueles sejam nos últimos meses, dos 10 anos. Olho, também. Né? E olha, infelizmente tem pessoas que já descobrem o diabetes e já estavam ali, ó, uns 5, 7 anos com diabetes e nem sabia, porque ela é assintomática, né? assintomática. Então, descobriu, começa a cuidar, né? Não é só um número feio, eu falo, não é um exame que está com número alto. Esse exame foi pontual, mas está mostrando o que está acontecendo dentro de você, com você, não é, né? Com outra assim, pessoa. Ó, eu sou um ser, novamente, inteligente, que habito esse corpo. Exatamente. Esse corpo aqui é minha casa. O que eu estou fazendo com a minha casa? Sim. Né? Não estou cuidando, não estou limpando a minha casa? É só a gente ir para sair do modo figurado, né, Campelo? Você não gosta de chegar na sua casa, tá tudo limpo, tudo no lugar certo, não é agradável isso? Então cuide do seu corpo, né? Que se a gente for olhar da forma que você falou, o nosso corpo é nossa casa, né, Campelo? É justamente isso. Cuide do seu corpo, fique bem, né? Fique bem até para curtir essa vida, né? Exatamente. Aproveitar a vida, que nós temos uma e ela é curta, né? Então vamos manter tudo nos conformes. Assim, nem sempre é fácil, né? Porque então assim, uma pessoa que tem diabetes, ela pode ter tido vários traumas, né? Na infância, né? Tem história de abusos. Então assim, não é assim, fecha a boca e vai fazer exercício. Então tem muita coisa por trás, né? A gente que está ali lidando para ver muitas histórias. E aí a terapia, importantíssima. Exatamente. Então a gente não pode julgar só as pessoas, né? Então eu falo assim, não é uma questão de fecha a boca e se exercite mais. É muito mais difícil que isso. De vida que está é uma história de vida, é o que ela aprendeu na casa dela. Então tem gente que aprende a comer pão, farinha e leite. Pão, farinha e leite. Porque é o que tinha. É o que tinha e o que a mãe gostava, e, sabe? Então, é a Coca-Cola, a casa da Coca-Cola. Ela cresceu assim. Então, para mudar, vai um tempo. Mas é possível. Então, a gente tem que trazer essa esperança. Doutora, eu sempre... A senhora falou do abuso. Eu assisto aquele programa Quilos Mortais. 99% dos casos dos obesos relatam que sofreram abusos. Campelo, eu não sei se você assiste... Doutora, a senhora conhece, né? Desses grandes obesos, né? Geralmente tem uma história bem dramática por trás. Muito complicado. É complicado. Muito complicado. Então, por isso que esses profissionais psicólogos são tão importantes. Infelizmente, o acesso a eles nem sempre é fácil, né? É caro, né? Manter uma terapia, porque geralmente é semanal. Na rede, né, pública, são poucos. Mas
a gente aprendendo que é possível, a gente tem que ir atrás, a família tem que estar empenhada, né? Porque tem muita coisa Deixa eu fazer um merchanzinho então aqui, Cris, na tua fala, para aqueles que estão precisando de terapia, a Faculdade Unic, Univag, Universidade Federal, oferecem consultas a custos módicos, semanais, com os acadêmicos de psicologia. Então você procure aí essas faculdades que estiver precisando, e acho que todo mundo é super indicado a fazer terapia. Busque as faculdades que você vai ter essa informação com muito mais rigor de detalhes. Exatamente, bem lembrado, né? As pessoas às vezes ficam, eu não vou atrás, eu não vou conseguir, olha só, as faculdades. É caro, né? Perfeito, doutora. Doutora, infelizmente agora estamos com o tempo já no limite, então eu quero agradecê-la por ter estado aqui conosco, transmitindo tanto conhecimento, tanta informação que eu com certeza não é só minha, não é só do Campelo, mas é quem está lá do outro lado da telinha nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição. Obrigado, Cris. Obrigada. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Quero agradecer você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. Ficou com dúvidas sobre diabetes, o uso das canetinhas para emagrecer? Assiste esse programa novamente. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela, vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Como eu falei, assista essa matéria e muito mais. Tem muito conteúdo lá esperando você. Boa noite e até amanhã.